Vamos lá então, galerinha. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você estiver assistindo aí. Então a gente entra hoje em progressões geométricas, tá? Mais conhecido como PG, é o nosso segundo módulo, tá? Anteriormente a gente já viu progressão aritmética, a gente viu alguns exercícios, fizemos alguns formulários e fomos evoluindo até chegar no nível de questões Enem. A gente vai fazer a mesma coisa com a progressão geométrica, tá bom? Então vamos adiante aí. O que seria, gente, então, uma progressão geométrica? Como definição, eu coloquei para vocês o seguinte, ó, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. Ou seja, é uma progressão que vai aumentando seguindo uma constante, que é um produto. Ou seja, eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, ou seja, está aumentando o quê? Cada termo, a partir do segundo, está aumentando o quê? Vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E assim está aumentando sucessivamente. E esse termo, essa constante, a gente chama de quê? Lá na progressão aritmética, a nossa razão, que é de 2 em 12, de 3 em 3, 5 em 5, 7 em 7, a gente chamava de R. Aqui na P a gente chama de Q. Por que Q, professor? Para você obter uma razão, você pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Quando você faz uma divisão, o resultado dessa divisão a gente chama de quociente. Então, por isso que a gente chama de Q, tá bom? Uma outra definição, acho que fica mais simples, vou colocar assim, ó. Vamos dizer que PG é uma sucessão de números obtidos através da multiplicação entre o termo anterior e a razão Q, tá? Que eu acho que é o mais simples de vocês entenderem. Vou dar exemplos aqui para eu acho que fica melhor. Primeiro exemplo, gente, é o que eu comecei a falar. 2, 4, 8, 16, eu continuo aqui 32, 64, 128. Isso aqui é uma progressão aritmética de razão 2. Professor, como é que você chega a essa razão? Basta pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou você pega o segundo e divide pelo terceiro, ou seja, você pega o termo e divide pelo anterior. Assim você vai encontrar a sua razão. Nossa razão aqui fica bem explícita, gente, que é 2. 4 dividido por 2 são 2. E é também uma PG que a gente chama de crescente. Ela está crescendo. Ó. 2, 4, 8, 16 e está aumentando. Beleza. Entendi mais ou menos, professor. Dá um outro exemplo. Coloquei um outro exemplo aqui, também uma PG crescente. Professor, mas não está crescendo. Não está crescendo, gente. Olha só. Menos 12 é maior que menos 48. Tá? Porque olha só, é melhor você dever 48 ou dever 12. Aí eu continuo. Aí depois virou menos 3, menos 3 quartos. Professor, qual é a minha razão? Como é que eu chego à minha razão? Vou pegar o menos 12 e vou dividir por menos 48. Primeira coisa que eu chamo a atenção, gente. Negativo com negativo fica positivo. E 12 dividido por 48 simplificando por 12, aqui dá 1, aqui dá 4. Ou seja, a nossa razão é 1 quarto. Ou seja, eu estou dividindo cada vez por 4. Olha só. Menos 48 dividido por 4, menos 12. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Menos 3 dividido por 4, menos 3 quartos. E assim sucessivamente. Beleza. Vamos devagar. Depois, vamos botar aqui que ela é crescente também, né? Agora eu vou dar um exemplo de uma PG chamada alternante, gente. Como assim, professor? Alternante. Ora ela cresce, ora ela decresce. Ora ela cresce, ora ela decresce. Como assim, professor? Olha só. 10, aí depois virou menos 20, depois virou 40, depois virou menos 80. O que está acontecendo aqui, gente? Ora ela fica decrescente, ora ela fica crescente. Professor, qual é a nossa razão aqui? Basta você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro aqui, ó. Então eu vou pegar menos 20 dividido por 10. Ou você poderia pegar 40 dividido por menos 20. Tanto faz. Que é a nossa razão aqui. Vamos botar aqui, ó. Então menos 20 dividido por 10, ó. Negativo com positivo e negativo. A nossa razão é menos 2, ou seja, cada vez que eu multiplico por menos 2, eu chego ao próximo termo. Quer ver? Ó? 10 vezes menos 2, menos 20. Menos 20 vezes menos 2 são 40, porque negativo com negativo fica positivo. 40 vezes menos 2, menos 80. Se eu quisesse achar o próximo termo aqui, menos 80 vezes menos 2, ó, negativo com negativo, positivo, ficaria 160. Então, essa PG aqui a gente chama de
alternante. Tem o crescente, tem a alternante, também tem a decrescente. Só uma coisa que chama atenção, gente. Quando que uma PG vai ser alternante? Toda vez que a nossa razão, o nosso Q for negativo. O Q é negativo, então a nossa PG é alternante, tá bom? E o nosso último exemplo aí, decrescente. Olha o que está acontecendo. 4, 2, 1, meio, 1 quarto, ficaram 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos. Ah, professor, é decrescente. E como é que eu chego à razão? Basta você pegar o 2 e dividir por 4, gente. Bem simples, ó. 2 dividido por 4 simplifica aqui meio. Ou seja, é uma PG decrescente de razão meio. Ou seja, eu estou dividindo todo mundo por 2. 4 dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Dividido por 2, meio. Dividido por 2, 1 quarto. Isso aí, gente, são apenas definições do que é uma PG. O mais importante agora é o termo geral. Assim como a PA tem um termo geral, gente, a PG também tem o seu termo geral, que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Termo geral de uma PG é AN, lembra de AN? O último termo. A1, primeiro termo. Agora o nosso Q é a nossa razão. N número de termos menos 1. Tá. Só que lá na PA eu demonstrei. Vou fazer a mesma coisa aqui, gente. Perceba o seguinte. Vou dizer que o A2 é o primeiro termo vezes a razão. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Essa letra A aqui para a gente entender. O A2 é o 4. Ele não é o primeiro termo vezes a razão. A razão aqui é 2, ó. Primeiro termo vezes a razão, 2 vezes 2, 4. Tá, entendi. Vamos pegar o terceiro termo agora. O terceiro termo, gente, é o primeiro termo vezes a razão elevado ao quadrado. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O nosso terceiro termo aqui, ó, é o 8. A nossa razão é 2. Pega 2 e eleva ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. Vezes o primeiro termo. 4 vezes 2, 8. E o A4? O que seria o A4? Seria o A1 vezes a razão elevado a 3. Ou seja, ao cubo. Vamos ver também, ó. Espera aí. Quem é o meu A4 aqui, ó? Seria o 16. Então, eu posso dizer que ele é o primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo. Nossa razão aqui é 2. 2 ao cubo não são 6. É 2 vezes 2 vezes 2. São 8. 8 vezes o primeiro termo. 16. Então o que seria o A5? O que está acontecendo, gente? A2, olha o expoente do quê? 1. A3, olha o expoente do quê? 2. A4, olha o expoente do quê? 3. Está diminuindo uma unidade. Então, o A5 seria igual a 1 vezes Q elevado a 4. E o enésimo termo, que eu vou chamar de N, então o que vai ser? Ó? Sempre o primeiro termo, vezes a razão, subtraindo uma unidade de medida, ou seja, 5 menos 1, 4. N menos 1 fica assim bonitinho, que é nosso termo geral. Beleza? Agora vamos ver as propriedades. Vamos lá, gente. Essas propriedades vão nos ajudar em alguns exercícios. A primeira propriedade fala o seguinte. O quadrado de cada termo, a partir do segundo termo, é o produto entre o antecessor e o sucessor. Falou grego, professor. Olha só, gente. Eu tenho aqui uma PG, A1, A2, A3. Ele está falando o seguinte. Se você pega o A2 e eleva ao quadrado, é igual ao produto entre o seu antecessor e o seu sucessor. É isso que ele está dizendo. A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Ah, simples? É. Um exemplo. Vamos botar aqui, ó. Botei uma PG de razão 3. 3, 9, 27, 81, 243. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se você pega o 9 e eleva ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 27. Vou botar aqui, ó. 9 ao quadrado é igual a 3 vezes 27. É, gente, 9 ao quadrado é 81. 3 vezes 27 é 81. E também a mesma coisa, se você pegasse aqui o 27 e levasse ao quadrado, é igual ao produto entre o seu antecessor e o sucessor. Ou seja, 27 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 81. Aí eu vou adiante. Então, 81 ao quadrado é igual a 27 vezes 243. Sempre o quê? O número elevado ao quadrado é igual ao produto entre o seu antecessor, que vem antes, e o seu sucessor, que vem depois. Só isso. Vamos para a próxima propriedade.
Em uma PG finita, com quantidade ímpar, isso é bem importante, só serve quantidade ímpar, ou seja, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. O termo central que está lá no meio, é a média geométrica dos extremos. O que é média geométrica? Gente, é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o quadrado igual a 81 vezes 9. Só que você pega esse ao quadrado e passa como uma raiz quadrada. Como assim, professor? Olha só. Eu tenho A1, A2, A3, A4, A5. Quem é o termo central que está no meio? É o A3. Então, ele está dizendo que o A3 é igual a raiz quadrada de A1 vezes A5. Isso é o termo central. Entendi mais ou menos. Como exemplo, gente, olha só. Eu tenho 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320. Uma PG de razão 2. Quem é o termo central que está no meio? Aqui, ó, o 40. Ó, 3 para cá, 3 para lá. O 40, gente, aqui ó, é a mesma coisa que você pegar raiz quadrada de 5 vezes 320. Ou seja, ele é média geométrica entre os extremos, as extremidades. Então, olha só. 5 vezes 320 com 1.600. Raiz quadrada de 1.600 é justamente, opa, o 40. Isso aqui vai ser importante para a gente? Vai. Vamos utilizar em alguns exercícios. E mais uma propriedade aí, gente. Em toda PG finita, isso aqui é muito importante, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. O que eu estou dizendo aqui, gente? Quando você pega A1 vezes A10, vai dar a mesma coisa que A2 vezes A9, que é a mesma coisa que A3 vezes A8, que é a mesma coisa que A4 vezes A7, que é a mesma coisa que A5 vezes A6. É isso que eu estou dizendo. Como exemplo, olha só. O que eu estou querendo dizer? Que 2 vezes 64 dá 128. É a mesma coisa que 4 vezes 32, que também dá 128, que dá a mesma coisa que 8 vezes 16, que dá 128. É bem tranquilo. Olha aqui como eu coloquei, ó, 2 vezes 64, 4 vezes 32 e 8 vezes 16. Bom, tudo isso vai dar o mesmo valor, que dá 128. Belezinha? Primeira questão. Qual é o quinto termo da PG? Então, olha só, gente. Se ele quer o quinto termo, primeiro a gente tem que analisar o que a gente tem de informação. A gente sabe que o termo geral de uma PG é a n igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado ao número de termos menos 1. Vamos botar isso só para a gente não esquecer, tá? Então, beleza. O que a gente quer saber é o AN, que no caso vai ser o último termo dessa PG de 5 termos. Tá. Eu tenho o A1, que é 2 nonos. Tenho também a razão. A razão basta a gente pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, tanto faz. O N a gente sabe que vão ser 5 termos, então vamos colocar aqui as informações. Então vamos lá. O A1 está aqui, ó, 2 nonos. A razão, vou pegar 4 terços e dividir por 2 nonos. Uma divisão de frações. Como é que eu faço isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show de bola. Quando eu faço isso, gente, olha o que dá para fazer. Eu simplifico o 4 com 2, né? Sem problema nenhum. Aqui dá 2 e aqui dá 1. E simplifico o 9 com 3 também, ó. Aqui dá 3 e aqui dá 1. Agora a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Então, nossa razão é 6. Agora vamos substituir aqui, né, gente? A1, a gente tem 2 nonos. A nossa razão, 6. E o nosso N são 5 termos. Então, vai ficar 5 menos 1 aqui. Então, vamos lá. 2 nonos vezes 6 elevado a 4. Ao invés de eu calcular 6 elevado a 4, gente, eu vou abrir isso aí. Eu acho mais interessante, fica mais fácil. Vou botar assim, ó. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Por quê, professor? Vou pegar o 6 aqui, ó, e vou simplificar com esse 9. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Agora eu vou pegar um outro 6 qualquer e vou simplificar com 3. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Sobrou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 6 vezes 6. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu só apagar aqui para não confundir. Vou fazer de trás para frente. Gente, ó, 6 vezes 6, 36. Vezes 2, 72. Vezes 2, 144. Vezes 2, 288.
E fim de papo, foi bem tranquilo. Segunda questão. Qual é o 10º termo da PG? Então vamos lá, gente. Novamente, parecido com o anterior. Primeira coisa, vamos botar aí o termo geral de uma PG, que a gente sabe que é N, igual ao primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. Primeiro passo. Então vamos lá. Agora a gente vai analisar o que a gente tem de informação. A gente tem o primeiro termo, a gente pode colocar aqui 20. A gente tem também a razão. Basta a gente pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, tanto faz, para você achar mais legal. Vou pegar o 10 dividido por 20. E 10 dividido por 20 é bem simples, né? Simplifica 0 com 0, meio. E o número de termos, no caso, se eu estou perguntando o 10º termo, a gente vai ter 10 termos. Então aqui, ó, n menos 1 vai ser 10 menos 1, ou seja, o Q, a razão vai ficar elevada a 9. Ou seja, meio elevado a 9. E o A1, no caso, é 20. Ah, bem simples, né? Vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter 20 vezes meio elevado a 9. Meio elevado a 9, gente, é meio vezes meio vezes meio, 9 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 9 vezes 1. Agora, 2 elevado a 9. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2, 5, 6, 512. Então, vai ficar 20 vezes 1 sobre 512. Ah, professor, e agora? O que eu faço? Olha, o mais interessante de você fazer é dar uma simplificada aqui, ó. Vou simplificar o 10 com 512. Por 2 dá 10. E aqui dá 256. Beleza? Vou dar mais uma simplificada de novo. Dá por 2 de novo. Por 2 de novo aqui dá 5. E aqui vai dar 128. Não vou simplificar mais. Então vai sobrar 5 vezes 1, 5. Sobre 128. Ok? Bem tranquilinho. Questão 3. O quarto termo de uma PG é 1/250 avos. Então, beleza, a gente sabe que o primeiro termo é 1/250 avos. E o primeiro termo é 4. Pergunta qual a razão dessa PG. Então, essa PG é de que forma, gente? Ela começa no 4 e a gente vai finalizar aqui no quarto termo, que é 1/250 avos. Pergunta a razão dessa PG. Então, vamos relembrar, gente. O termo geral de uma PG, a gente acabou de ver nas questões anteriores, é a n igual a 1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1. Se eu estou pedindo a razão, e eu já tenho, no caso, o último termo, no caso, que é 1/250 avos, e tenho também o primeiro termo, e tenho também o número de termos. O que falta a gente encontrar é somente o que mesmo. Então, vamos substituir, gente? Olha só. A n, 1/250 avos, tá? Vamos botar aqui. O primeiro termo é 4. A razão que a gente quer descobrir continua aqui. E aqui é n menos 1, número de termos menos 1. Se a gente tem 4 termos, menos 1, 3. Gente, bem tranquilo. O que eu vou fazer agora? Professor, eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e vou passar lá para o outro lado dividindo. O que vai acontecer? Não está 1 sobre 250, ou seja, está 1 dividido por 250. Eu vou, ao invés de agora dividir por 250, vou dividir por 250 vezes 4, ou seja, como se não tivesse nada ali, eu estivesse passando somente o 4 dividindo. Então, peraí, só basta você pegar 250 vezes 4, né? Ou seja, vai ficar 1 sobre 1000. Só que eu não quero o Q ao cubo, eu quero o Q. Professor, o que eu faço? Qual é o inverso da potenciação, gente? É a radiciação. Então, eu vou passar lá para o outro lado com o índice 3. Ah, professor, qual é a raiz cúbica de 1? A raiz cúbica de 1 é 1, gente. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E raiz cúbica de 1000, gente, é 10. Porque 10 vezes 10 são 100. Vezes 10, 1000. Acabou, gente. A razão é 1/10. Não é tão difícil assim, né? Questão 4. Numa PG, a diferença entre o terceiro termo e o primeiro termo é 99/40 avos. Então, beleza. Primeira informação, segura aqui. E a outra informação, que a diferença entre o quarto termo e o segundo é 99 quartos. Então, vamos colocar aqui, diferença entre o A3 e o A1 é 99/40 avos, ou seja, terceiro termo e primeiro termo. E a diferença entre o quarto e o segundo é 99 quartos, ou seja, A4
menos A2, 99 quartos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou trabalhar primeiro com essa segunda equação aqui, ó, com A4 com A2. O A2, gente, eu posso dizer que é o primeiro termo vezes a razão. E o quarto termo, eu posso dizer que é o terceiro termo vezes a razão. Então, peraí. Então, vamos colocar aqui como informação. Ó. Posso dizer que o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão. E o quarto termo, nada mais é que o terceiro termo vezes a razão. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores, melhor dizendo, e substituir aqui. Ó. Então, aqui vai ficar A3 vezes Q. E aqui vai ficar A1 vezes Q. Logicamente, uma diferença, tá? Quando eu fiz isso, gente, aparece um termo comum. Olha só. Eu tenho Q aqui e tenho Q aqui. Então, o que eu posso fazer? Colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu divido cada um desses termos por aquele termo que eu colocar em evidência, que no caso é o Q. Quando eu pegar isso aqui, gente, olha só. Dividir por Q, sobra o A3. Quando eu pegar isso aqui, ó, e dividir por Q, sobra o A1. Então, vamos colocar aqui, ó, colocando o Q em evidência, que sobra o A3, menos o A1, que é igual a 99 quartos. Quando eu fiz isso, gente, eu tenho o valor disso aqui, ó, lá na nossa primeira equação. A3 menos A1 vale 99,40 avos. Então, aqui, ó, eu vou colocar 99,40 avos, multiplicado pela razão. Quase no fim da questão, gente. Eu quero a razão. Esse número que está multiplicando, eu passo lá para o outro lado dividindo. E quando eu fizer isso, eu vou ter uma divisão de frações. Professor, como é que eu faço uma divisão de frações? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, não era 99,40 avos, agora ficou 40, 99 avos. E quando eu faço isso, gente, olha que legal. Eu tenho 99 multiplicando, 99 dividindo. O que eu faço? Simplifica. Aqui dá 1 e aqui também dá 1. Também dá para simplificar o 40 com 4 por 4. Aqui vai dar 10, que 40 dividido por 4 são 10. E 4 dividido por 4 é 1. Olha o que sobrou. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 1, 1. 10 sobre 1. E eu encontrei a razão. Show de bola, né, gente? Questão 5. Quantos termos tem a PG 2, 6, 18 até chegar a 4.374? Gente, uma questãozinha bem tranquila, tá? Analisando aqui, a gente tem o primeiro termo, 2. A gente tem o último termo que chama de AN. E a gente também tem a razão. Basta pegar 6, dividir por 2 ou 18 por 6, tanto faz. Vamos colocar aqui então. Primeiro termo, 2. Último termo, 4.374. E a razão vai ser 3, né? 6 dividido por 2 são 3. Show de bola. O que a gente quer saber é o N, quantidade de termos. E o termo geral, já estamos cansados de saber. A N igual ao primeiro termo, multiplicado pela razão, elevado ao número de termos, menos 1. Agora é só a gente substituir, gente. Vamos lá. No lugar do AN, ó, 4.374. No lugar do A1, aqui a gente tem o 2. No lugar da razão, a gente tem aqui também, ó, 3. Poxa, vamos botar isso aí então. 4.374 é igual a 2 vezes 3 elevado a n menos 1. Ah, show de bola, professor. O que eu faço? Se 2 está multiplicando, gente, passa lá para o outro lado dividindo, tá? Operação inversa. Então, a gente tem 4.374 dividido por 2. Simples. Você faz a divisão aí, você vai encontrar 2.187. Professor, o que eu faço agora? Agora a gente tem uma equação exponencial, gente. Então, o que a gente tem que fazer? Igualar as bases. Como é que eu vou igualar essas bases? Vou pegar 2.187 e vou fatorar aqui do lado. Por 3, 729. Por 3, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ou seja, a mesma coisa que 3 elevado a 7, porque ele aparece 7 vezes. Então, no lugar de 2.187, o que eu vou colocar? 3 elevado a 7. Bases iguais. Você corta e trabalha somente com os expoentes. Olha que difícil agora, gente. Tá menos 1, joga para o outro lado. Mais 1. Ou seja, n igual a 8. A gente tem 8 termos nessa PG. Show de bola, né? Questão 6.
quantos termos tem a PG 3 raiz 2, 3, até chegar a 3 raiz 2 sobre 16. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente tem o primeiro termo, que é 3 raiz de 2. Temos também o nosso último termo, que é o AN. E também podemos chegar à razão. A razão nada mais é que a gente pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Primeira coisa, vamos botar o termo geral aqui, né, gente? O termo geral, AN igual ao primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Agora, a gente achando a razão, vamos pegar 3 e vamos dividir por 3 raiz de 2, né, gente? Então, aqui a gente tem uma racionalização de denominadores, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o fator racionalizante, que vai ser o que? Raiz de 2. Então, vou multiplicar por raiz de 2 embaixo. A mesma coisa que a gente faz embaixo, tem que fazer em cima também. Tá. Detalhe importante. Dá para simplificar o 3 com 3 aqui, gente. Vai ficar 1 e 1. Vai sobrar para a gente raiz de 2. E lá embaixo, gente, raiz de 2 vezes raiz de 2 são 2. Então, a nossa razão vai ficar raiz de 2 sobre 2. Feito isso, gente, agora a gente substitui. A N está aqui, ó, joga para cá. O A1 a gente joga para cá. E a razão, que está aqui, bonitinho, a gente joga para cá. Então, vamos lá? Começando a brincadeira. Então, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 16 é igual a 3 raiz de 2 vezes a razão que a gente encontrou elevado a N menos 1. O que a gente vai fazer, gente? Esse 3 raiz de 2 está multiplicando, a gente vai passar lá para o outro lado dividindo. O 3 raiz de 2 não está dividido por 16, agora fica dividido por 16 vezes 3 raiz de 2. Olha o que dá para fazer, gente. 3 raiz de 2 multiplicando, 3 raiz de 2 dividindo. Simplificando, no caso, dá 1 e 1. Sobra para a gente 1 sobre 16. E lá do outro lado a gente tem uma divisão de mesma base. Você não está enxergando ainda, porque raiz de 2, gente, é a mesma coisa que 2 elevado a meio. A gente vai melhorar isso aí também. Olha só. Então, 1 sobre 16. Aqui, lembrando, professor, como é que eu faço isso? Numerador, no caso, é o expoente. E o denominador é o índice. Ah, professor, show de bola. O que a gente vai fazer agora? O 16, gente, dá para dar aquela melhorada básica. Se você fatorar o 16, é 2 elevado à quarta potência. E aqui tem divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Não esquecendo que aqui tem 1, ou seja, vai ser meio menos 1. Tá? Então, vamos melhorar isso aí, gente. Vou jogar aqui para baixo. Então, 1 sobre 2 elevado à quarta potência, que divisão de mesma base. Meio menos 1, que vai dar menos meio, né? E outro detalhe importante, eu quero igualar as bases, gente. Como é que eu faço para jogar lá para cima? Basta a gente mudar o sinal do expoente. Se o expoente é 4, jogar lá para cima, fica 2 elevado a menos 4. Professor, não lembro disso. Volta lá no 7º ano. Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente faz para transformar em positivo? Inverte a base, ou seja, o inverso disso aqui seria meio elevado à quarta potência. E como é 1, não tem problema nenhum, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Aí, aqui, gente, como eu já falei, ó, meio menos 1 menos meio, só que elevado a n menos 1. As bases já são iguais. Corta e trabalha com os expoentes. Vai ficar menos 4 igual, aqui tem a potência da potência, tá? A gente repetiria a base e multiplicaria os expoentes. Então, sobra menos 4 igual a menos meio vezes n menos 1. Aqui você poderia fazer propriedade distributiva, mas eu vou preferir multiplicar cruzado primeiro. Vai ficar ó, menos 4 vezes 2. Embaixo do 4 tem um númerozinho que não aparece, né, gente? Vai ficar menos 8 igual a menos 1 vezes n menos 1. Quase no fim, gente. Olha só. Multiplica aqui. Menos 8 igual a menos n mais 1, porque negativo com negativo, positivo, e finalizo. Pego o menos n, joga para cá e o menos 8 para cá. Logo, n igual a 9. A gente tem 9 termos nessa PG. Show de bola, né? Questão 7. Interpole 8 meios geométricos entre 2.000 e 125,32 avos. Então, vamos lá, gente. Eu quero colocar 8
números entre 2000 e 125,32 avos. Logicamente, de forma que isso seja uma PG. Então, vamos lá. Analisando, a gente tem o primeiro termo, né, que é 2000, e a gente tem o último termo, que é 125,32 avos. Eu vou interpolar esses termos aqui. Só que, logicamente, para a gente interpolar, eu tenho que descobrir a razão. Esse é o primeiro passo. Descobrindo a razão, acabou. Tá, gente? Então, vamos lá. Professor, como é que eu vou chegar à razão? Gente, vamos lá. Primeiro, a gente tem o primeiro termo. A gente tem um número de termos. Se eu estou interpolando 8 termos, eu tenho um total de 10 termos. E o último termo, 125,32 avos. Lembrando que o termo geral da PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Show de bola. O que a gente faz agora? Só substituir, gente. No lugar do AN, 125,32 avos. O A1, ó, 2000. E no lugar do N aqui, ó, são 10. Vamos substituir aí. Ó. Então, a gente vai ter 125,32 avos é igual a 2000 vezes Q elevado a 9. Porque 10 menos 1 são 9. Professor, o que eu faço agora? Simples, gente. O 2000 aqui, ó, está multiplicando, vou passar lá para o outro lado dividindo. Ao invés de o 125 estar dividido apenas por 32, agora é 32 vezes 2000. Professor, o que eu faço agora? Ao invés de eu multiplicar isso aqui, gente, vamos dar uma simplificada. 125 com 2000. Se você dividir por 5 primeiro, vamos devagar, por 5 dá 25, correto? Show de bola. E aqui vai dar 400. Por 5 de novo, aqui vai dar 5. E aqui vai dar 80. E vou por 5 de novo. Aqui dá 1. E aqui dá 16. Então, sobra para a gente 1 lá em cima e aqui embaixo 32 vezes 16. Show de bola, gente. Só que 32, se a gente fatorar, você parar e pensar, é 2 elevado à quinta potência, tá? E o 16 é 2 elevado à quarta potência, ou seja, uma multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 elevado a 9. Ah, agora quase no fim. Eu quero a razão, né? Com o inverso da potenciação é a radiciação. Então, vai passar lá para o outro lado, logicamente com índice 9. Gente, raiz quadrada de 1 é 1. De cúbica de 1 é 1. Quarta de 1 é 1. Raiz nona de 1 é 1. E 2 elevado a 9 com índice 9, simplesmente você simplifica o índice com o expoente, ou seja, vai ficar 2. Ou seja, a razão é meio. Ah, gente, é uma PG decrescente. Vai ficar 2000, 1000, 500, 250, 125, aí 125 sobre 2, 125 sobre 4, 125 sobre 8, 125 sobre 16 e chegando no último, 125,32 avos. Belezinha, gente? Bonitinha, né? Questão 8. Numa reserva animal, a população de coelhos é de 295.245. Uma infecção alastra-se rapidamente na reserva, de modo que, no primeiro dia, há 5 vítimas. No segundo dia, 10 novas vítimas, tá? Então, peraí, gente. No primeiro dia tiveram 5. No segundo dia, no caso, vão ser o quê? 10 novos. Ou seja, no segundo dia vai ter um total de 15. No terceiro dia, 30 novas vítimas. Aí fala o seguinte: determine quantos dias a população de coelhos será dizimada, sabendo que a sequência do número, isso é importante, gente, do número acumulado de vítimas obedece a uma PG. Então, o número acumulado. Então, no primeiro dia, gente, eram 5. No segundo dia, o acumulado, no caso, tiveram 10. Com mais de 5, no segundo dia vão ser 15. No terceiro dia, tiveram 30 novos. Então, o acumulado 30 mais 15. 45. Vai ficar assim, ó. 5, 15, 45. Sempre o acumulado. Aí ele quer saber quantos dias seria o suficiente
para a população de coelhos serem dizimados, ou seja, até chegar o acumulado a esse aqui. Então, gente, o que a gente tem aí? Ó? A gente tem o primeiro termo, a gente tem a razão, a gente tem o último termo, que é justamente quanto a gente quer chegar, e falta saber a quantidade de termos. Então, vamos colocar aqui, gente. Primeiro termo, 5. A N, 295.245. A razão bem simples, né, gente? Bem tranquila. Basta pegar 15 e dividir por 5, que são 3. E a gente joga agora o termo geral. Tá? Então, a gente tem no termo geral o AN aqui, ó, bonitinho, ó. 295.245. A gente vai colocar aqui, ó. O primeiro termo sem problema, tá aqui, ó. A razão temos aqui também, ó. A gente vai jogar aqui. E o que a gente quer saber é o N. Vamos trabalhar em cima disso. Então, vamos lá. Substituindo, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. 295.245 é igual a 5 vezes 3 elevado a n menos 1. O que eu vou fazer com 5, gente? Vou jogar lá para o outro lado dividindo. Então, beleza. Então, vou pegar, vou jogar para o outro lado dividindo. Dividindo isso aí por 5, gente, a gente vai encontrar 59.049. A gente vai trabalhar com uma equação exponencial. O que eu vou fazer com esse número bonitinho aqui? Eu vou fatorar, gente. Vou fatorar aqui do lado, tá, gente? Olha, por 3, 19.683. Por 3, 6.561. Por 3, 2.187. Por 3, 729. Por 3, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ufa, dá muito trabalho, professor. Pouquinho, não tem gente. Vai ter que gastar um pouquinho aí o papel. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a 10. Então, a gente joga aqui, ó. 3 elevado a 10 é igual a 3 elevado a n menos 1. Bases iguais. Opa, corta. Então, n menos 1 é igual a 10. Opa, acabou, gente. É só pegar o menos 1 e joga para lá. N igual a 11. Bonitinha essa questão, né, gente? Questão 9. Quantos termos devem ser inseridos entre um nome 81 para se obter uma PG de razão 3? Então, vamos lá, gente. Então, a gente tem que inserir, tá, tantos termos de modo que a razão seja 3. Então, vamos lá. Se a razão é 3, então eu vou pegar um nono vezes 3. Vai ficar 3 nonos. Aí, vezes 3, 27 nonos e assim vai. Até chegar a 81. Ele quer saber quantos termos serão inseridos. Analisando, gente, então a gente tem aqui, ó, o primeiro termo, que a gente chama de A1, né? Vou botar aqui A1. A gente tem o AN. E a gente tem também a razão, que é 3. Então, vamos jogar nosso termo geral aqui, né? AN igual a 1 vezes Q, no caso, a razão elevada a n menos 1. E vamos substituir o que a gente tem. AN, 81. A1, 1 nono. A razão é 3, elevado ao número de termos, menos 1. Show de bola. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Esse 1 nono que está multiplicando, vou passar lá para o outro lado, dividindo. Sem problema nenhum, a gente já fez isso nas questões anteriores. Então, vai ficar assim, ó, 81 dividido por 1 nono. Só que é uma divisão de frações. Eu vou repetir a primeira, que é 81, e vou multiplicar pelo inverso. Ou seja, quando eu repito a primeira e multiplico pelo inverso, vai ficar 81 vezes 9. E olha, eu preferi colocar dessa forma, gente. 81, se você fatorar, é 3 à quarta potência, tá? 9, bem simples, 3 ao quadrado. Quando eu faço isso, tem uma multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Professor, por que você fez isso? Porque lá do outro lado eu sei que a base é 3, então eu já estou pulando alguns passos, né? Porque, poxa, professor, eu vou multiplicar 81 vezes 9, depois vou fatorar. Pô, melhor fatorar aqui logo e junta. Fica bem mais simples, né, gente? Então, aqui, ó, no lugar disso aqui, vai ficar 3 elevado à sexta potência, que é igual a 3 elevado a n menos 1. Olha que legal. Base iguais, cortou. Então, a gente tem aqui, ó, 6 é igual a 3. 6 igual a n menos 1, né? Então, saiu 3, beleza. E finalizando, gente, pega esse menos 1 e joga para lá. N igual a 7. Cuidado! Essa não é a resposta da questão. Isso aqui é o número de termos. Ele pergunta quantos termos devem ser inseridos. Gente, se a gente já tinha 2, logicamente, as extremidades, foram inseridos quantos?
5 termos. Basta você pegar 7 menos os 2. 5 termos. Show de bola? Questão 10. Determine x de modo que a sequência seja um APG. Então, vamos lá, gente. Para que isso seja um APG, o que tem que acontecer? Quando eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, que isso a gente vai encontrar a razão, tem que dar a mesma coisa que eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo. Ou seja, eles devem possuir a mesma razão. E é isso que a gente vai fazer, então. Então, eu vou pegar x mais 1 dividido por x menos 3 tem que ser igual a 6x mais 1 dividido por x mais 1. Beleza, a gente chegou aí, a gente tem uma proporção. A gente vai multiplicar cruzado, ou seja, x mais 1 vezes x mais 1 é igual a x menos 3 vezes 6x mais 1. Tá? Logicamente, x mais 1 vezes x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, o quadrado da soma. Para quem não lembra, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quem não lembra faz o chuveirinho, gente. Vai dar a mesma coisa. Então, aqui vai ter x ao quadrado, né? Mais 2x mais 1. E aqui, ó, vamos lá. X vezes 6x, 6x ao quadrado. X vezes 1 são x. 6x vezes menos 3, menos 18x. E menos 3 vezes 1, menos 3. Beleza, agora eu vou organizar essa bagunça, gente. Eu vou pegar esse x ao quadrado, esse 2x, esse mais 1, jogar lá para o outro lado. Lembrando, troquei o lado, inverto o sinal. Então, vai ficar 6x ao quadrado menos x ao quadrado, 5x ao quadrado. Aqui, ó, esse pedacinho que eu vou juntar esses dois, vai ficar menos 17x. Só que eu vou pegar esse 2x e jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 17x com menos 2x, menos 19. E aqui está mais 1. Jogo para o outro lado, fica menos 1. Fica menos 3 com menos 1. Que dá menos 4, tá? Ah, professor, mas o zero não teria que ser do outro lado? A gente não muda nada. Olha só, gente, que legal. A gente caiu numa equação do segundo grau, onde o coeficiente A é 5, o B menos 19 e o C menos 4. Vou colocar aqui só para não esquecer. A primeira coisa, vamos achar o delta, né? Para quem não lembra, o delta fez no nono ano inteiro, primeiro ano inteiro. Segundo ano não vai ser diferente. Vocês vão cair, querendo ou não, em equação no segundo grau. Delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes menos 4. 19 ao quadrado, mesma coisa que menos 19 ao quadrado, né? Vai ficar positivo, 361. Aqui, ó, menos 4 vezes 5, menos 20. Menos 20 vezes menos 4 são 80. Então, vai ficar 361 mais 80, que dá 441, o nosso delta. Acabou? Não, agora a gente faz o complemento. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. Isso tudo sobre 2 vezes o A. Beleza? Lembrou? Como B é negativo, menos com menos, mais. Raiz quadrada de 441, gente, se você fatorar, você vai encontrar 21, tá? A gente vai ter o x' e o x duas linhas. O primeiro que vai encontrar 19 mais 21, 40. Dividido por 10 são 4. E o outro, 19 menos 21 são menos 2. Menos 2 dividido por 10 simplificando é menos 1/5. Ou seja, o x pode ser tanto 4 quanto menos 1/5. Tá bom, gente? Foi tranquilinho. Questão 11. 3 números reais, A, B e C, satisfazem o sistema. Então, a gente tem um sisteminha aqui que fala log de A na base 3, mais log de B na base 3, mais log de C na base 3 é igual a 9. E fala também que A mais B mais C é igual a 117. Além disso, eles estão em progressão geométrica, isto é, existe um número R tal que B é igual a vezes R, ou seja, o A vezes a razão, que no caso. E o C é igual a B vezes R. Determine todos os possíveis valores de R e os correspondentes valores de A, B e C, né, que não saiu aqui. Né? Então vamos lá, gente. Primeira coisa aí, vamos botar aqui. É uma progressão geométrica, A, B e C. E a gente pode dizer o seguinte. Se eu centralizar o B aqui, ó, eu posso dizer que o A é o B dividido pela razão.
E eu posso dizer que o C é o B vezes a razão. Então, vamos colocar isso aqui para ficar mais fácil. Então, o A é o B dividido pela razão e o C é o B vezes a razão. Fato é. O que mais a gente tem de informação, gente? Tem esse logaritmo bonitinho aqui. E a gente entra numa propriedade dos logaritmos. Vamos relembrar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma multiplicação, tá? Lá no logaritmando, de base C. Isso aqui é a mesma coisa que log de A na base C mais log de B na base C. Da mesma forma que eu abri, eu posso voltar para a mesma coisa. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É log de A na base 3, mais log de B na base 3, mais log de C na base 3. Eu vou fazer a volta. Isso aqui é a mesma coisa que log de A vezes B vezes C na base 3. Então, espera aí. Então, isso aqui vai ficar log de A vezes B vezes C na base 3 igual a 9. Agora, a gente entra em definição de logaritmos. Base elevada a logaritmo tem de ser igual a logaritmando, ou seja, 3 elevado a 9 é igual a A vezes B vezes C. Difícil até aí? Nenhum mistério, né, gente? E outra coisinha importante que a gente sabe também, que olha só, o A eu chamei de B sobre Q, o B o próprio B e o C, B sobre Q. A gente vai multiplicar isso aqui, ó. Ou seja, B sobre Q vezes B vezes Q vai ter que ser igual a 3 elevado a 9. E quando eu faço isso, gente, olha que legal. Multiplicação pelo Q e tem o Q dividindo. Posso cortar. Olha que sobrou. B vezes B vezes B, B ao cubo. B ao cubo igual a 3 elevado a 9. Ah, show de bola. O que eu posso fazer com esse expoente? Passa lá para o outro lado como um quê? Uma raiz cúbica. Então, eu tenho uma raiz cúbica de 3 elevado a 9. O que a gente faz? Dá aquela simplificadinha básica. 3 com 9 aqui dá 1. E aqui dá 3. Aqui ficou bem estranho esse 1. Deixa eu botar aqui e melhorar um pouquinho. Aqui é 1. Uma vez que, se o índice ficou 1, não tem mais raiz. O B é 3 ao cubo, que são 27. Achei o B. Só que não é o B que a gente está pedindo. Está pedindo o quê? Os possíveis valores de A, B e C, né? E também a razão. Poxa, professor, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe também, olha outra informação, gente, que o A mais o B mais o C tem que dar 117. Vamos utilizar essas informações aqui também, mas antes vou substituir o valor de B. Né? Então vai ficar 27 sobre Q, 27 e 27 vezes Q. A soma disso aqui tem que dar 117. Vamos fazer isso aqui então. Ó. Então 27 sobre Q mais 27 vezes Q igual a 117. O que eu vou fazer? Tirar MMC. Bota umzinho aqui embaixo. Bota umzinho aqui embaixo. E bota umzinho aqui embaixo. Logicamente, o MMC de 1 e Q é o quê? Então aqui, ó, falta 1. Q vezes 1 é Q. Então aqui é Q. Aqui também é Q. E aqui também é Q. Lógico que tem dificuldade. Quem tem facilidade faz direto, né, gente? Então vai ficar 27 mais 27Q mais 27Q ao quadrado igual a 117Q. Agora a gente vai organizar essa bagunça. Vou pegar esse 117. Vou jogar para cá, né? Então a gente vai ter 27Q ao quadrado menos 90 mais 27 igual a 0. Vamos dar aquela simplificada básica, gente. Por 3 dá por 9 também. Dividindo todo mundo por 9, gente, então 27 dividido por 9 são 3. Menos 90 dividido por 9, menos 10. E aqui 3 também. Deu uma melhorada. Então, se você não simplificasse, teria algum problema? Não. Só que se você aplicasse no delta, vai dar um número gigantesco. E eu não quero isso, né? Então, o nosso A vale 3, o B vale menos 10, o C vale 3. Vamos começar pelo delta, né? Botei aqui, ó, o A, o B. Deixa eu apagar aqui para você enxergar melhor. E o C, jogando no delta, todo mundo lembra, B ao quadrado menos 4AC. Então, fica menos 10 ao quadrado,
menos 4 vezes 3 vezes 3. Vamos botar aqui do lado. Menos 10 ao quadrado são 100. Menos 4 vezes 3, menos 12, menos 36. Então, fica 100 menos 36. 100 menos 36, sem problema nenhum, 64, né? Complemento do delta, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, vamos colocar aqui. O b é negativo, então vai ficar menos 10 com menos, aqui vai ficar mais. Vai ficar 10 mais ou menos raiz quadrada de 64, que são 8, 2 vezes o a, ou seja, sobre 6. Vamos botar aqui. Duas possibilidades, né, gente? 10, x', 10 mais 8 sobre 6, que são 18, sobre 6, que são 3. A outra, 10 menos 8 sobre 6. 10 menos 8 são 2. Sobre 6 dá aquela simplificada, 1/3. Então, gente, nosso x pode ser tanto 3 quanto 1/3. Na verdade, não é x, né, gente? É o Q. Vamos botar aqui o Q', botar por cima. E o Q, 2 linhas. Ou seja, nossa razão pode ser 3 e 1/3. Se nossa razão for 3, vamos mostrar isso aqui, ó, 27 dividido por 3 são 9. Aqui 27 e 81. E se fosse 1/3, ao contrário, seria decrescente. É só inverter, gente. 81, 27 e 9. Respondi, encontrei nossas razões, pode ser 3 e 1/3. E os nossos possíveis valores de A, B e C. Beleza? Questão 12. A sequência x, 3 e 7 é uma PA. Beleza? E a sequência x menos 1, 6 e y é uma PG. Aí ele pergunta quais são os valores de x e y. Olha só, gente. Começando pela PA. Para isso aqui ser uma PA, o que tem que acontecer? O segundo termo menos o primeiro é a razão. Tem que ser igual à razão do terceiro menos o segundo. E é justamente isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai achar o valor de x e depois a gente pensa na PG, né? Vamos lá. Então, 3 menos x tem que dar a mesma coisa que 7 menos 3. Olha que simples, gente. Para não complicar muito, eu vou pegar esse menos x e vou jogar para o outro lado. E vou pegar o 7 e o menos 3 e jogar para esse lado. Lembrando que quando troca o lado, inverte o sinal. Então fica 3 menos 7, né? Mais 3. E o outro lado o x ficou positivo. Olha que simples, gente. 3 mais 3, 6. Menos 7, menos 1. Achei o valor de x. Show de bola. Segura aí. Agora a gente vai para o y. Lembrando que a gente já tem o valor de x. E para ser uma PG, poxa, é parecido com a PA. A razão tem que ser igual. Só que como é que a gente acha a razão? Você pega o segundo, divide pelo primeiro. E você vai pegar o terceiro, dividir pelo segundo. Tem que dar a mesma coisa. Então, o que a gente faz? 6 dividido por x menos 1 tem que ser a mesma coisa que y dividido por 6. Detalhe importante. Eu já tenho o valor de x. A gente já descobriu. É menos 1. Então, aqui embaixo, ó, menos 1 com menos 1. A gente pode botar menos 2. Olha que fácil, gente. Multiplica cruzado, ó. Multiplicando cruzado, a gente vai ter, ó, menos 2y igual a 36. Sem problema nenhum. Vamos multiplicar por menos 1, né? Porque o y aqui está negativo. Multiplicando por menos 1, negativo com negativo, positivo. E positivo com negativo fica negativo. E a gente finaliza. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Logicamente, menos 36 dividido por 2, menos 18. Temos o valor de x e o valor de y. Fim de papo. Questão 13. A sequência 2, x, y, 8 representa uma PG. Pergunta. O produto de x vezes y vale? Então ele está pedindo x vezes y, gente. Cara, é uma questão basicamente dada, gente. A gente só tem que lembrar uma propriedade que fala o seguinte. O produto de dois termos, tá? Equidistante das extremidades é igual ao produto dos extremos. Vamos colocar aqui, o Marcinho vai falar para vocês aqui, ó. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 2 vezes 8 é a mesma coisa que x vezes y, gente. Olha que fácil. 2 vezes 8 são 16. Muito tranquilo. Questão 14. Determine a razão de uma PG crescente de 8 termos, na qual
A1 mais A3 igual a 15 e A5 mais A7 igual a 240. Então, vamos organizar as informações primeiro. Vamos botar aqui, ó. A gente sabe que A1 mais A3 é igual a 15 e que A5 mais A7 é igual a 240. Então, aqui a gente tem um sistema, tá, gente? Então, a primeira coisa, a gente tem que tentar melhorar isso aí. Eu vou pensar nessa segunda equação aqui, gente. A5 mais A7 igual a 240. Eu vou tentar melhorar o A5 e o A7. Antes disso, vamos lembrar um pouquinho aqui, gente. Olha, a gente pode dizer que o A2, relembrando aí, ó, é o A1 vezes a razão. Beleza. A gente pode dizer que o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Ou também poderia melhorar, eu poderia dizer também que seria o A2 vezes a razão. O A4, seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, poderia dizer que é o primeiro termo vezes a razão elevada ao cubo. Mas também você poderia dizer que seria o A2 vezes a razão ao quadrado. Observe o seguinte, gente, olha só. Aqui tem 1, né? Primeiro termo. Olha o expoente do quê? 1. 1 com 1, 2. Olha aqui o A3. Primeiro termo com o expoente da razão 2. 2 mais 1, 3. Aqui 2. Com mais um expoente aqui, 3. E assim vai acontecendo, gente. Ó. A1, o que vai ficar o cubo para chegar a 4. A3 mais 1, 4. Ah, fácil, né, professor? Então, 2 mais o que aqui no caso elevado a 2. 2 com 2, 4. Então, logicamente, poderia dizer também que o A4 seria o A3 vezes a razão. Através disso aqui a gente vai melhorar aqui. Eu posso dizer então que o A5 é o A1 vezes o que? A razão elevada a 4. Beleza? 4 com 1, 5. E o A7 eu vou querer transformar de uma forma que eu possa colocar alguma coisa em evidência. Então eu quero que apareça essa razão elevada a 4. Então se eu quero que apareça a razão elevada a 4, eu já tenho 4. Para chegar a 7, falta o quê? O A3. Então, o A7, eu posso dizer que é o A3 vezes a razão elevada a 4. Professor, entendi mais ou menos. Vamos jogar para cá, então. No lugar do A5, A1 vezes Q elevado a 4. No lugar do A7, A3 vezes Q elevado a 4. Isso tudo igual a 240. Olha só o que eu falei, gente. A gente tem um termo comum aqui, ó. Então, se a gente tem um termo comum, coloque em evidência. Quando você coloca em evidência esse aqui, ó, eu estou dividindo isso aqui por isso. O que sobra? O A1. Quando você coloca em evidência aqui, ó, você está dividindo por Q elevado a 4. Olha o que sobra. O A3, ou seja, A1 mais A3. E olha que legal, gente. A1 mais A3, eu tenho essa informação. Olha, vale 15. Então, olha o que eu faço. Q elevado a 4 vezes 15 é igual a 240. Gente, quase acabou o seu problema. Finalizando, o 15 está multiplicando, passa dividindo, né? Vai ficar 240 dividido por 15. Bem tranquilo você fazer aí, vai encontrar 16 como resposta. E detalhe importante, muita gente passa aqui, ó, para o outro lado, raiz quarta 16 bota 2. Só que você tem que pensar o seguinte, isso aqui é uma equação. Quais números elevados à quarta potência vão ser iguais a 16? Pode ser tanto 2 quanto menos 2, tá? Só que tem um porém nessa questão. Ele deixa bem claro que é uma PG crescente. Então, se a PG é crescente, quem tem que saber? O nosso Q, a nossa razão, só pode ser números positivos. Porque se for negativo, deixa de ser uma PG crescente. Vai ser uma PG alternante. Uma hora positivo, negativo, negativo. Então, vamos colocar aí para você não esquecer, anota no caderninho aí, ó. Toda PG crescente irá possuir uma razão positiva. Logo, o nosso Q só pode ser igual a 2. E assim a gente finaliza essa questão. Questão 15. Na PG, y, 2y mais 2, 3y mais 3, o quarto termo, que é diferente de zero, isso vai ser importante em algum momento, vale. Então vamos lá, gente. Vocês poderiam pensar de duas formas. Uma das formas que a gente já fez nos exercícios anteriores, que a gente fazia o seguinte, ó. Eu posso dizer que a razão é o segundo dividido pelo primeiro, que tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Isso é fato, você poderia fazer assim. Ou você poderia pensar na propriedade. Você poderia dizer que o quadrado, no caso do segundo termo, é igual ao produto do seu sucessor pelo seu antecessor.
relembrando lá no início das propriedades, que é isso aqui, ó. O A2 ao quadrado é igual a 1 vezes o A3, ou seja, ele ao quadrado é igual ao produto do seu antecessor pelo seu sucessor. Fica fácil também, né? Ou seja, 2y mais 2 ao quadrado é igual a y vezes 3y mais 3. Aqui, gente, agora tem um produto notável, né? Para quem não lembra, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Para você não lembra, faz o chuveirinho. E vai dar a mesma coisa. Então, aplicando aqui, vai ficar 4y ao quadrado mais 8y mais 4, né? Porque 2y vezes 2, 4y vezes 2, 8y. E aqui, 3y ao quadrado mais 3y. Vamos colocar aqui, ó. 4y ao quadrado mais 8y mais 4 igual a 3y ao quadrado mais 3y. Só organizar essa bagunça. Vou jogar esse termo para lá e esse termo para lá também. Então, ambos vão ficar negativos. Então, a gente vai ter 4y ao quadrado menos 3y ao quadrado vai ficar 1y ao quadrado e 8y menos 3y, 5y. Caiu na equação do segundo grau. Aí você faz básica, soma em produto, fatoração, o que você achar mais legal. Eu vou fazer soma em produto, tá, gente? Que acho que é bem rápido aqui. Soma em produto para a soma menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, menos b sobre a fica menos 5 e c sobre a vai ficar 4. Então, a gente procura dois números que multiplicados venham a dar 4 e somados tem que dar menos 5. Então, a gente pensa no menos 1 e no menos 4. Concorda, gente? Menos 1 vezes menos 4 são 4. E menos 1 mais menos 4 é menos 5. Só que a gente tem duas respostas para o y. Só que ele fala o seguinte, o quarto termo tem que ser diferente de zero. Então, tem algum mistério aqui. Vamos testar primeiro y igual a menos 1, substituindo. Se y for igual a menos 1, vai ficar ó, menos 1, né? Vamos botar aqui, ó. E olha o que vai acontecer com o segundo termo. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2, 0. Opa! E olha o terceiro. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3, 0. Ou seja, isso aqui não vai servir para a gente. Vamos testar o menos 4 agora? Então, aqui vai ficar menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 2, menos 6. E o outro. 3 vezes menos 4, menos 12. Mais 3, menos 9. Opa, agora beleza. Se você dividir esse por esse e esse por esse, vai dar a mesma razão. E o quarto termo vai ser diferente de zero. Show de bola. Então, para a gente achar o quarto termo, falta a razão, né, gente? Eu vou pegar menos 6 e vou dividir por menos 4. Lembrando, negativo com negativo positivo. Dando aquela simplificada básica, 3 meios e quase acabou o problema. Como é que eu acho agora o quarto termo? É só pegar o terceiro termo e multiplicar pela razão. Menos 9 vezes 3 meios. Menos 9 vezes 3, menos 27 sobre 2 e fim de papo. Questão 16. Seja A, B, C e D uma PG de razão 1/3 e sabendo também que A mais B mais C mais D é igual a 20, então D é igual a... Analisando aqui, gente, o nosso D nada mais é que o quarto termo dessa PG. Então, se é o quarto termo, a gente pode dizer que é o primeiro termo vezes a razão elevado ao cubo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, né? Show de bola. E o B, eu posso dizer que é o primeiro termo vezes a razão. O C, o primeiro termo vezes a razão ao quadrado. E o D eu já coloquei aqui. Então, vamos reescrever isso aí, ó. A1, o B é o A1 vezes a razão. O C, o A1 vezes a razão ao quadrado. E o D, o A1 vezes a razão ao cubo. A gente sabe que se a gente somar isso aqui tudo, tem que dar 20. E a gente sabe também que a gente tem um termo comum aqui, que eu tenho o A1 aqui, eu tenho o A1 aqui, aqui e aqui. Então, eu posso colocar em evidência, é o que eu vou fazer. Ó. Colocando em evidência, que vai dar 1, aqui vai sobrar o Q, aqui que é o quadrado, aqui que é o cubo. Show de bola. Porém, a gente tem o valor de Q, gente. O nosso Q vale 1/3, então vai ser 1 mais 1/3, mais 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao cubo. 1/3 ao quadrado, 1/9, 1/3 ao cubo, 1/27 avos. Então, vamos colocar aqui embaixo. Aqui do lado, quer dizer. Tirando MMC, gente, de 1, 3, 9 e 27, vai dar 27. Vamos colocar umzinho aqui embaixo, para você não esquecer. Então, aqui 27, né?
aqui 9, aqui 3 e aqui 1. Multiplicando lá em cima, vai ficar 27, mais 9, mais 3, mais 1. Então, vamos colocar aqui. 27, mais 9, mais 3, mais 1, sobre 27. Somando aqui, gente, 27 mais 3, 30, 39, 40. Vai ficar A1 vezes 40 27avos. Show de bola. A gente já cansou de fazer isso, gente. Se está multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. Temos uma divisão de frações, então a gente vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o 27 vai para cima e o 40 vai para baixo. Agora, naquela simplificadinha básica aqui, ó, 20 com 40, aqui dá 1 e aqui dá 2, ou seja, o A1 é 27 meios. Só que a questão não está pedindo o A1, está pedindo o D. E aqui no início, ó, o D, que é o quarto termo, é o A1 vezes Q ao cubo, eu já tenho o A1 e já tenho a razão, só substituir. Então, a gente vai ter o quê? Ó? 27 meios vezes 1 terço ao cubo, que vai ficar 27 meios vezes 1 27avos. Olha que delícia! 27 com 27 aqui, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 1. Sobra meio. Bem tranquilinho. Questão 17. O acréscimo de tecnologia no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. Beleza. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Show de bola. Aí vem informação importante, gente. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Ou seja, era 8.000, aumentou 50%. É a mesma coisa que você multiplicar por 1,5. Por quê, professor? É os 100% mais 50%, tá bom? Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior que 1? Então vamos lá, gente, organizando as informações. Está falando que vai aumentar 50% por ano, ou seja, começou em 8.000, aumentou 50%, vai para 12.000, aí vai aumentar mais 50%, vai para 18.000 e vai continuar aumentando. Então vamos colocar essa informação aqui, ó. Primeiro momento, 8.000 vezes 1,5, porque 1,5, professor, é o 100% mais 50%. Você não sabe, ó, 150% é 150 sobre 100. Aí tu quer dividir por 100. Anda com a vírgula 2 casas para a esquerda, ou seja, 150 sobre 100 é a mesma coisa que 1,5. Beleza? Ah, professor, se eu fizesse 50% e somasse com 8.000, ia dar 12.000? Sim. Tá? Show de bola. Aí, então vamos lá. Primeiro aumentou 8.000, depois 12.000, aumentou mais 50%, vai para 18.000 e vai aumentando. Ele quer a função que representa o que está acontecendo. Então, gente, isso aí é uma progressão geométrica de razão 1,5, porque está aumentando 50% por ano. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem nosso primeiro termo, que é 8.000, a razão a gente sabe que é 1,5, né? O segundo termo, a gente sabe que a gente pode dizer que é o primeiro termo vezes a razão, 8.000 vezes a razão. O terceiro termo pode dizer que é 8.000 vezes a razão ao quadrado. Lembra? No caso é o A1 mais o 2 daqui. Volta para o 3. E se eu continuar, peraí. E o enésimo termo, que é o AN, vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Só que no caso aqui ele pede para você chamar o AN de P em função do T. No caso, o nosso T aqui é o nosso N. É só substituir, gente. É o termo geral. Vai ficar o quê? P de T é igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a T menos 1. Show de bola, bem tranquilinho. Questão 18.
as sequências x, 3 e y raiz 5 e x são, respectivamente, uma PA e uma PG. Se a PA é crescente, a razão da PG é... Então, vamos lá, gente, bem tranquilo. Aqui a gente tem uma PA, bem simples, x, 3 e y, e vai trabalhar primeiro com essa PA. O segundo termo, gente, a gente pode dizer que é igual à média aritmética entre o seu sucessor e o seu antecessor. Ou seja, o 3 é a mesma coisa que o x mais o y sobre 2. Propriedade da PA. Dá para dar uma melhoradinha básica, né? Multiplica cruzado, x mais y é igual a 6. Show de bola. Não vou mexer. Agora a gente vem para essa PGzinha aqui. Ó. Também vou utilizar uma propriedade que a gente viu em questões anteriores. O segundo termo, ao quadrado, é igual ao produto do seu sucessor pelo seu antecessor. Então, raiz de 5 ao quadrado é igual a x vezes y. Gente, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz quadrada de 25, que dá 5. Beleza. Aí chegamos aqui, gente. São dois números que multiplicar vão dar 5 e somar tem que dar 6. Poxa, professor, que número é esse? Tem que pensar, gente. Poxa, que número é esse? 5 e 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Só tem um detalhe. Pode ser duas hipóteses. O x pode ser 1 e o y pode ser 5. Só pode ser o contrário também, né, gente? X igual a 5 e o y igual a 1. Professor, qual que eu vou usar? Aí vem a informação. A PA é crescente. E se a PA é crescente, o x pode ser igual a 5? Não, senão vai ser decrescente. Então, essa aqui não serve. Só serve essa aqui, ó. Então, se serve essa aqui, ó, aí vai ficar o quê? 1, 3, 5. E aqui vai ficar 5, raiz de 5 e 1. Tá, vamos botar aqui só para a gente não se perder. Só que ele quer a razão da PG. É só pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, que vai ser raiz de 5 sobre 5. Bem, tranquilo. Questão 19. Para que a sequência menos 9, menos 5 e 3 se transforme em uma PG, deve-se somar cada um dos termos um certo número. Esse número é... Então vamos lá, gente. Então eu quero somar um determinado número para transformar numa PG. Não sei que número é, então eu vou somar com menos 9 o x, ao menos 5 o x e ao 3 também o x. Feito isso, vou aplicar uma propriedade da PG. Eu posso dizer que o segundo termo ao quadrado é igual ao produto entre o seu sucessor e o seu antecessor. Então vai ficar assim, menos 5 mais x ao quadrado, vamos botar aqui, é igual a menos 9 mais x vezes 3 mais x. Fiz isso, gente. Acabou o problema, é só resolver essa continha bem tranquilinha. Aqui a gente tem um produto notável, né? Vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto entre eles, porque aqui um deles é negativo, tá, gente? Mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 25 menos 10x mais x ao quadrado. Vamos botar aqui para a gente não se perder. Aqui faz o chuveirinho, se está com dificuldade, ó. Menos 27 menos 9x mais 3x mais x ao quadrado. E olha que legal, nem vai ser uma equação do segundo grau. Por quê, professor? Pega o x ao quadrado e joga para lá. Vai ficar negativo. Ou pega esse aqui e joga para lá. Fica negativo, então você pode cortar. Agora a gente organiza essa bagunça, né? Aqui, ó. Menos 9 mais 3x é menos 6x. Joga para o outro lado, fica mais 6x. Show de bola. E está mais 25, joga para lá, menos 25. 6x menos 10x, menos 4x. Menos 27 com menos 25, menos 52. Multiplico por menos 1 aqui, né? Os dois vão ficar positivos. E finalizo. Pego 52 e divido por 4. X igual a 13. 13 é par? Não. Quadrado perfeito? Não. Ele é primo. Bem, tranquilinho. Questão 20. Seja ABC uma PG de razão 3 meios. Se A mais B mais C é igual a 95, então A menos B mais C é igual a... Então vamos lá, gente. Então, primeira coisa. O B, eu posso dizer que é o A vezes a razão. Fato. E o C
o A vezes a razão ao quadrado. Porque esse aqui é o segundo termo e esse aqui é o terceiro termo. Só que a gente sabe que a razão é 3 meios. Deixa eu circular aqui de novo. 3 meios. Então, eu posso jogar 3 meios aqui. Vai ficar A vezes 3 meios aqui no B. E no C, A vezes 3 meios ao quadrado. Ou seja, vai ficar A vezes 9 quartos. Show de bola. Primeiro passo. Agora a gente vai fazer essa soma aqui. Ó. O A mais B mais C igual a 95. Então, A mais 3A sobre 2 mais 9A sobre 4 tem que dar 95. Tira o MMC agora, gente. Bota umzinho aqui embaixo para você não esquecer. O MMC de 2 e 4 são 4. Então, aqui 4. Aqui 2. E aqui 1. Só vou tirar desse primeiro membro, tá, gente? Eu vou tirar daqui não. Então, se eu estou tirando só de um lado, permanece o denominador. Se você tirasse de todo mundo, aí você poderia eliminar o denominador, tá bom? Então, vai ficar 4A mais 6A mais 9A sobre 4, que é igual a 95. Agora, eu vou multiplicar cruzado e, logicamente, vai sumir o denominador. Quando eu multiplicar cruzado, lembrando que tem o número 1 aqui embaixo, tá, gente? Então, vai ser 10A, 19A vezes 1, 19A, é igual a 4 vezes 95, que dá 380. Eu não quero o valor de 19A, quero o valor de 1A. O 19 que está a multiplicar passa a dividir. Olha, basta fazer, gente, 38 dividido por 19 são 2. E repete o zero. A igual a 20. Só que eu não quero A. Eu quero A menos B mais C. Então, eu tenho que achar o B e o C. O B é o A vezes o 3 meios. Então, 20 vezes 3 meios. Daquela simplificada básica, né? O 20 com 2. Aqui dá 10. 10 vezes 3, 30. E aqui, mesma coisa. Daquela simplificada básica. 20 com 4 que dá 5. 5 vezes 9, 45. E agora a gente responde essa coisinha que é bem tranquila. Que vai ser, ó, 20 menos 30 mais 45. 20 menos 30 menos 10. Menos 10 mais 45 são 35. Bem tranquilo.